Atenção! Antes de assistir a esta aula, é obrigatório que você esteja 100% por dentro dos seguintes temas: funções, tabelas e a primeira parte da aula de programação orientada a objetos, POO. Você precisa ter visto todos os vídeos anteriores do nosso curso de programação Lua. Recado para alunos, ETSC Escola. Se você está acompanhando este material, precisa ter estudado muito e praticado funções e tabelas. Nossa recomendação é que você tenha feito essa prática há pelo menos 2 meses. Se você pular essa base, vai ser muito difícil entender o que vamos fazer aqui. Caso tenha qualquer dúvida sobre conceitos como herança, procure imediatamente o seu professor no canal oficial da escola, Teams ou outro sistema. Não avance se estiver com dúvidas. A programação orientada a objetos, POO, é um método de estruturar o código que simula o mundo real, usando objetos como blocos fundamentais. Cada objeto é criado a partir de um molde, classe, e combina tanto as suas características, dados, quanto as suas ações, comportamentos. O uso da POO torna o código mais organizado, fácil de reutilizar em diferentes partes do projeto e muito mais simples de manter e corrigir a longo prazo. A herança é um dos pilares da programação orientada a objetos, POO, e serve para promover a reutilização de código. O conceito é simples. Permite que uma classe filha copie e aproveite todas as características, dados e comportamentos, métodos de uma classe pai já existente. Imagine que a classe pai é veículo. Ela define atributos básicos como rodas e métodos como ligar. Em vez de reescrever tudo para um carro ou um caminhão, você define carro como filho de veículo. O carro herda automaticamente as rodas e o método ligar, e você só precisa adicionar as características únicas do carro, como o método abrir porta. Isso cria uma hierarquia lógica, economiza tempo e torna o código mais limpo e fácil de expandir. Neste exemplo apresentado no vídeo, temos uma classe pai, ou superclasse, chamada produto. Essa classe conterá 2 classes filhas, a classe eletrônico e a classe eletrodoméstico. Em Lua, toda classe é implementada como uma tabela associativa. Então toda vez que você irá criar uma classe pai ou classe filha deve criar uma tabela. Para transformar essas tabelas em classes funcionais em Lua, o passo essencial é criar o método construtor. Em Lua, fazemos isso definindo uma função. Como você pode observar no vídeo, usamos a sintase de 2 pontos, cara sorridente após o nome da classe, seguida pelo nome do método construtor, que geralmente é new ou novo. O uso dos 2 pontos é crucial, pois é ele quem indica que a função é um método da classe, e não uma função comum. Além disso, os 2 pontos garantem que o primeiro argumento da função seja sempre a própria classe, self, permitindo que a classe crie a si mesma, ou instancie um objeto. O método construtor é o responsável por mapear os atributos das classes. No nosso exemplo, a classe pai, produto, terá os atributos comuns que serão herdados por todas as suas classes filhas, como nome, marca e fornecedor, pois tanto eletrônico quanto eletrodomésticos precisam dessas informações básicas. Para garantir que a herança seja efetivamente passada em Lua, utilizamos a função setMetaTable, conforme demonstrado no vídeo. É importante notar que as classes filhas também possuem seus próprios atributos específicos, mapeados em seus respectivos métodos construtores. Esses atributos específicos não são compartilhados pelas classes irmãs, eletrodomésticos não usa atributos de eletrônico, nem pela classe pai. Contudo, se a classe filha tiver as suas próprias classes descendentes, esses atributos serão compartilhados com elas. Não há limite para a hierarquia. Uma classe pai pode ter uma classe filha, neta, bisneta, e assim por diante. Como você pode observar no vídeo, para criar as instâncias de uma classe, nós definimos uma tabela de instância. No nosso caso, temos as tabelas eletrodomésticos e eletrônicos, que armazenarão os objetos em si. Para testar o mapeamento e verificar se os atributos da classe pai estão sendo herdados corretamente, eu fiz uma instância de teste. A instância chama o método construtor, new, para se autoconstruir e está sendo criada dentro da tabela eletrônico. Ela recebe todos os atributos mapeados, tanto aqueles herdados da classe pai, produto, quanto os atributos exclusivos da classe filha, eletrônico. Note que, nesse código, os atributos são mapeáveis, podem ser definidos durante a criação da instância. Em breve, teremos aulas focadas especificamente em funções mapeáveis e flexíveis em Lua. Conforme você visualizou no vídeo, os últimos atributos mapeados são exclusivos da classe filha e não pertencem à classe pai. Por exemplo, informações como armamento, memória e tamanho da tela são características específicas de eletrônicos como células, cadernos e tablets que são compostas como instalações da classe eletrônicos. Esta tabela de teste serviu para mapear e criar a nossa primeira instância, garantindo que a herança e o mapeamento dos atributos sem funcionar conforme o esperado. Contudo,
Antes de desenvolver um código completo como este, é essencial que você crie um fluxo simples e um diagrama UML linguagem de modelagem unificada. Um diagrama UML ajuda tanto você que sua equipe a visualizar e compreender o fluxo de um código que utiliza programa orientado a objetos com heranças e polimorfismo. Ele é, de fato, a planta baixa do seu projeto. A seguir, temos um sistema de cadastro de produtos, que é um sistema de registro desenvolvido para criar como instâncias dinamicamente. Ele simula o registro de produtos na vida real. Para criar os produtos, usamos uma série de funções que formam menus interativos. O fluxo de dados em cada menu guia o usuário para a próxima função com os parâmetros correspondentes ao fluxo. A importância de dominar as funções está justamente em saber trabalhar com o fluxo de dados vindo dos parâmetros. A primeira função do nosso fluxo é a função nova instancia. Note que ela não é um método e não pertence a nenhuma classe, envia apenas uma função simples. Dentro dela, há um loop enquanto simples que é executado enquanto uma variável de nome escola para diferente de verde. Dentro do loop, alguns prints exibem perguntas ao uso, que devem informar qual produto será indicado, um eletrônico ou um eletrônico. O uso só pode digitar um ou dois, conforme a maioria no vídeo. Ele informa que você está procurando de várias maneiras. Em seguida, uma condição se verifica se o usuário digitou um ou dois. Caso a entrada sua vida, a próxima função é chamada para dar continuidade ao fluxo do sistema. Caso contrário, o código é encerrado. Na estrutura do código, quando o usuário, por exemplo, digita 2, a função nova instancia chamada, passando um parâmetro, uma string, que informa que os produtos eletrónicos serão criados. Na prática, uma nova instância será gerada. Logo acima, na próxima função do fluxo, temos a nossa vista, ou função de controle, que contém um outro if para verificar qual foi a escolha do usuário. Neste caso, imagine que ele escolheu eletrônico, opção 2 cara triste. Um if bem simples, então chama o método construtor da classe, utilizando a tabela de instâncias que mencionamos anteriormente. Ele faz isso capturando o nome da instância, lido via IOREAD ou outra entrada de dados, e chamando primeiramente os parâmetros da classe Py para mapeamento. Aconselho pausar o vídeo e estudar com atenção esta parte do código para compreender a ordem em que os parâmetros são passados e como a herança é acionada. Programação é, essencialmente, guiar e controlar o fluxo de dados conforme as necessidades do projeto ou dos eventos. Neste caso, nosso sistema foi projetado para criar as instâncias dinamicamente. Observe claramente o método construtor sendo chamado. Em seguida, uma função para mapear os atributos da classe Py é acionada. A função parâmetros Py é chamada, passando como parâmetros a string que informa qual classe será mapeada, bem como a tabela da instância. Na verdade, o que está sendo passado são os dados de controle do fluxo, conforme a orientação fornecida pelo usuário. Nesse ponto onde você vê a palavra novo no código, é onde o nome do produto está sendo passado para a instância. O código persegue com uma série de perguntas que devem ser preenchidas para mapear os atributos da instância conforme a especificação do produto. Em seguida, ele chama a próxima função, que pode ser aplicada aos atributos exclusivos da classe filha, veja ela eletrônico ou eletrodoméstico. Desta forma, uma instância dinâmica é criada com sucesso. Como estamos em loop, o sistema retorna a função nova instancia, perguntando ao uso se ele deseja continuar adicionando fora instância ou se o processo deve ser finalizado. Assim, você não é tão aprendiz do que é herança em programação orientada a objetos.
como também desenvolver um pequeno sistema funcional. Até a próxima aula!